Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi, dois grandes amigos, aliados, parceiros de guerra que enfrentaram os mais diversos perigos, mas no fim ficaram inimigos mortais. Anakin e Obi-Wan se viraram um contra o outro e o destino da galáxia fez com que eles ficassem em lados opostos da força. Com isso, aqueles que se consideravam irmãos agora eram rivais para todo sempre. Por que Anakin e Obi-Wan se odeiam tanto? O que acontece nessa relação a ponto deles se tornarem inimigos mortais? É o que você vai descobrir agora no Diário Rebelde. Todos os Wings reportem! Sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre o relacionamento entre Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi, ou melhor, entre Darth Vader e Obi-Wan. Por que eles se odeiam tanto? O que aconteceu durante todos esses anos para que eles criassem esse ranço gigantesco mútuo a ponto de quase, ou melhor, de se matarem? Continuamos aqui a nossa série de conteúdos a respeito de Obi-Wan para preparar você para a série de Obi-Wan Kenobi que estreia no dia 27 de maio. Então, inscreva-se no canal e ative o sininho para seguir mais conteúdos como esse. Para entender um pouco sobre a relação entre Anakin e Obi-Wan, a gente tem que voltar lá atrás para os tempos de episódio 1, A Ameaça Fantasma. Quando Qui-Gon descobriu Anakin em Tatooine, Obi-Wan ficou profundamente incomodado. Todo o contexto de Obi-Wan naquele momento era difícil para ele. Obi-Wan já estava achando que estava ficando mais velho para os testes de Cavaleiro Jedi, enquanto Qui-Gon sabia que no momento certo seu Padawan seria testado e talvez aprovado. Mas de todo modo, o nosso querido Bião, jovem Padawan, ficava sempre incomodado com algumas posturas de Qui-Gon. Inclusive, a gente descobre em novos materiais cânones que Qui-Gon foi colocado como mestre de Obi-Wan, porque assim Obi-Wan poderia ficar incomodado com um pouco da, digamos, do modo radical de Qui-Gon agir vez ou outra. Afinal, Qui-Gon foi treinado pelo Conde Dooku. Então, Obi-Wan assim diminuiria um pouco a sua radicalidade e se tornaria muito mais centrado e fiel aos dogmas da Ordem Jedi. A questão toda é que com isso, Obi-Wan ficava um pouco frustrado com algumas atitudes de Qui-Gon, e dentre elas foi a atitude, na visão de Obi-Wan, completamente impensada e irresponsável, de trazer uma criança de 9 anos de idade para perto no meio de uma missão para proteger uma rainha, sendo que Qui-Gon estava crente, abafando que ali era o escolhido e tal, e Obi-Wan, conhecendo seu mestre, viciado, louco por profecias, já estava meio cabreiro e pensando, pô, lá vamos nós de novo com esse negócio aí? Porque eu sinto que nós agregamos outro patético ser vivo. Então, para começo de conversa, Obi-Wan já não queria Anakin lá. E lá vinha Qui-Gon querendo outro Padawan. Isso é muito claro de se ver também na cena do Conselho Jedi, quando o Conselho nega a Anakin ser treinado na força e Qui-Gon logo se manifesta com a intenção de ser o seu mestre. Já Obi-Wan já olha com aquela cara feia, né? Já faz bico porque, pô, lá vai Qui-Gon, ih, rapaz. Mas aí Qui-Gon defende que Obi-Wan tá pronto para fazer os testes de Cavaleiro Jedi. O que o Conselho diz, vamos cortar com esse negócio aí, porque não, ainda não dá tempo, temos outras prioridades agora, e o Obi-Wan faz cara de bunda. Avançamos um pouco no tempo nos quadrinhos onde Anakin e Obi-Wan estão treinando e passando por várias missões juntos. Anakin, ele era um garoto muito carente, ele tinha medo de Obi-Wan fugir durante a noite, então ele chegava até a dormir nos pés de Obi-Wan durante a noite para que ele não fugisse, para que ele não largasse o jovem. E além disso, com o fato de que Obi-Wan não estava se sentindo pronto para ser um mestre, assim que terminasse o seu treinamento Jedi para Cavaleiro, e Obi-Wan de fato não estava nem um pouco pronto para essa tarefa, Anakin também se sentia preso a Obi-Wan. É algo que a gente vê nos quadrinhos até, de que Anakin sentia que estava incomodando, ele sentia que estava deixando o Obi-Wan preso a ele, cada vez mais sisudo também, e também restringindo o Obi-Wan, enquanto Obi-Wan achava que não estava condizendo aos desejos de Qui-Gon para poder treinar Anakin da maneira certa. Então eles dois tinham um pouco desse conflito, mas eles sempre procuravam resolver. Eles sempre conversavam e diziam, beleza, então a gente vai ajudar um ao outro. Foi até o Anakin que fala nos quadrinhos. Nós vamos ajudar um ao outro, vamos ser bons juntos, vamos conseguir crescer e ser melhores juntos. Isso é muito importante em qualquer relacionamento. Em uma relação de mestre e aprendiz, em uma relação de amizade, em uma relação amorosa. É você querer construir algo, é você querer fazer dar certo. E Anakin e Obi-Wan tinham muito disso, porque eles sabiam dos problemas de um do outro, mas queriam que desse certo, porque
eles tinham um compromisso muito grande um com o outro e também com a Ordem Jedi. Chegamos então em Ataque dos Clones, episódio 2, filme que tá fazendo 20 anos, por sinal, este ano. E em Ataque dos Clones, a gente encontra um Obi-Wan severo, um Obi-Wan muito seguro, mas ao mesmo tempo rigoroso com o seu Padawan, né? O que é mais curioso disso tudo é que Obi-Wan evoluiu para essa relação mais severa com o Anakin, principalmente porque ele não tinha ainda um senso de como ser um mestre Jedi, e o fato de Anakin ser sempre arrogante, ser um pouco, né, querer se mostrar demais, mostrar que era mais poderoso às vezes até do que mestre Yoda, e Anakin acreditava nisso, né? Anakin, se não me engano, ele sabia que ele tinha a possibilidade de ser o escolhido e aquela coisa toda, e aí Anakin, ele meio que ficava tipo, aquela coisa, né? Eu sou mais poderoso, eu vou conseguir, eu sou melhor do que todo mundo. E a Obi-Wan, pra poder restringir isso, Obi-Wan era mais severo, Obi-Wan pegava no pé. Mas com isso, Anakin também ficava incomodado, porque aí virava uma bola de neve. Por mais que Anakin visse Obi-Wan como um pai, né, tivesse um relacionamento muito legal com Obi-Wan, essas pegadas no pé de seu mestre faziam com que ele achasse que Obi-Wan era ciumento, que Obi-Wan só tava querendo segurar os poderes dele, né, restringi-lo, colocá-lo numa coleira. Em muitas ocasiões, em Ataque dos Clones, Obi-Wan é muito severo com Anakin. E aí, quando a gente avança algum tempo ali pra frente, especialmente nas Guerras Clônicas, a gente vê que o relacionamento deles melhora muito. Porque aí, quando Anakin e Obi-Wan ficam num certo pé de igualdade, eles então começam a construir uma amizade ainda mais firme nos campos de batalha das Guerras Clônicas, né? Trabalhando juntos em prol da galáxia. Mas essa relação começa a estremecer quando a cobrinha, né, fica falando no ouvido de Anakin. E essa cobrinha, é claro, o chanceler Palpatine, que se achava um mentor de Anakin. Ele se colocava dessa forma desde que Anakin era criança, né? Como um mentor, como alguém que tá ali guiando, como alguém de fora da Ordem Jedi para ouvir as reclamações do jovem e sempre falar o que Anakin queria ouvir. Agora chegamos ao ódio de Anakin e Obi-Wan. Como isso aconteceu? Primeiro de tudo, a gente pode falar sobre o quê? Ciúme. Em algumas cenas cortadas do episódio 3, vemos Obi-Wan preocupado com Anakin, falando com Padmé. São cenas que são muito difíceis de encontrar. Eu nem sei se a gente vai conseguir encontrar pra colocar aqui nos inserts, mas a descrição da cena é basicamente Obi-Wan chegando lá com Padmé, conversando com ela e dizendo como Padmé fazia bem a Anakin. E aí depois também comentando dele saber sobre todas as questões ali né? Sabia que a criança que tava vindo aí, que Padmé tava grávida, era do Anakin. Isso depois foi adaptado para uma outra cena lá na frente no episódio 3. E depois a gente vê que Anakin pergunta pra Padmé se Obi-Wan teve lá, se Obi-Wan chegou. A gente não vê isso no filme, porque a cena foi cortada, e aí Padmé fala que sim, que tava preocupado com ele e tal. Nesse momento, Anakin já fica cabreiro, né? Porque o que é que Obi-Wan tá fazendo lá no apartamento de Padmé? Sabe? Tipo, sai daqui, cara. Isso escala de uma forma incrível, porque Anakin começa a se sentir preterido pelo Conselho Jedi e Obi-Wan é um membro do Conselho Jedi. Obi-Wan é um mestre do Conselho que coloca Anakin na missão ingrata, na visão do jovem Skywalker, de espionar o chanceler Palpatine. E aí Anakin, obviamente, não gosta disso. E pra Anakin, Obi-Wan é um exemplo do que o Conselho Jedi é uma amostra do Conselho Jedi. E isso já começa a incomodar ainda mais o jovem Skywalker, porque aquele que era seu mestre e amigo tá agora com a galera que não gosta muito dele, pedindo pra ele fazer coisas que ele não quer. Então temos aí um Anakin muito em conflito, um Anakin já começando a desconfiar de Obi-Wan e já criando um ranço pelo seu antigo mestre, ao ponto disso escalar de uma forma notável, que quando Obi-Wan aparece para matar Darth Vader ali em Mustafar, Anakin já acha que Obi-Wan e Padmé estão de conluio, e isso escala de uma maneira impressionante. Vocês veem, inclusive, que no início, Anakin, ou melhor, Vader, fala pra Padmé que torcia pra Obi-Wan ficar do lado do Imperador, que ele torcia pra Obi-Wan não ceder aos Jedi e ficar do lado da República, no caso, né? Mas não é isso que acontece, e Obi-Wan vai pra matar o jovem Skywalker, e isso escala de uma maneira que Anakin sente muito ciúme de Padmé e dá naquilo tudo que a gente vê no episódio 3, A Vingança dos Sith. Depois, o ódio de Darth Vader por Obi-Wan perdura de uma forma impressionante pelo fato de Obi-Wan ter sido responsável pela maior derrota do Lord Vader. Ele cortou o Darth Vader, deixou o Vader pra morrer, fazendo com que ele pegasse fogo, fritasse ali na beira da lava de Mustafar, num vídeo que eu já falei aqui no canal sobre os pensamentos de Vader quando ele foi derrotado e quando ele coloca a armadura. Deixa aqui em cima pra vocês conferirem. E aí, esse ódio foi escalando principalmente por causa disso. O ciúme virou esse ódio, virou essa raiva porque ele teve sua maior derrota na mão de Kenobi. E aí, Vader tinha até sonhos, tinha visões com Obi-Wan. Algumas visões eram empáticas, como por exemplo quando ele foi tentar construir o seu sabre de luz, sangrar o seu cristal,
mal. E ele teve uma visão dele arrependido se ajoelhando para Obi-Wan pedindo perdão a Obi-Wan, um Obi-Wan exilado. Só que não, ele nega todos esses sentimentos, ele foca no ódio e na raiva que ele tem de Obi-Wan e de toda a situação que o envolveu para poder fazer o cristal sangrar. E depois a gente vê que ele segue com essas visões, com esses sonhos. Também nos quadrinhos, mais pra frente de Darth Vader, ele sonha com Obi-Wan sendo derrotado e jogado na lava. Ele continua sonhando com Obi-Wan, ele sonha sempre com o duelo de Mustafar, que sempre o apavora. Então, trazendo todo esse histórico de Obi-Wan e Anakin, dessa relação deles desde o episódio 1 até meados do episódio 4 e o que a gente deve ver agora na série de Obi-Wan Kenobi, é que a gente pode entender que o ódio de Vader e de Obi-Wan, um com o outro, vem muito do ciúme de Darth Vader, da posição de Obi-Wan no Conselho Jedi, dele ser sempre preterido pelo Conselho, dele achar que Obi-Wan estava ao lado de Padmé, talvez de uma maneira até romântica, e de Padmé pensar que Padmé tinha ido até Mustafar para matá-lo junto com Obi-Wan. Isso escala de tal maneira que no momento em que ele é cortado e ele tem suas pernas decepadas, aquilo só piora, só tem pra onde piorar. Não existe remorso, não existe perdão, só existe o ódio de Darth Vader pra poder derrotar Obi-Wan Kenobi de uma vez por todas. E é isso que a gente vai ver na série Obi-Wan Kenobi, que eu tô muito empolgado pra assistir. E se você curtiu esse vídeo, comente, fale aí sobre o ódio de Anakin e de Obi-Wan, por que eles se odeiam tanto, vamos conversar. Não se esqueça do seu like e, claro, que a força esteja sempre com você. Tchau, tchau!